Meu nome é Leniel, tenho 43 anos. Enquanto meus colegas estão ocupados com casamento, paternidade e escalada profissional, estou solteiro e preso em uma pequena empresa rural, longe de qualquer perspectiva de promoção. Meu trabalho envolve organizar documentos que estão prestes a ser arquivados e que provavelmente nunca mais serão vistos. É o tipo de trabalho que realmente não faria diferença se o fizesse ou não. Se eu decidisse sair amanhã, não causaria nenhum problema para ninguém. Alguns anos atrás, devido a certas circunstâncias, fui transferido para esta empresa. Inicialmente, considerei sair, mas naquela época já tinha passado dos meus melhores anos de trabalho e procurar emprego no campo, onde as oportunidades são escassas, parecia assustador demais. Então acabei ficando. Costumava trabalhar no escritório central e, de repente, fui transferido da matriz para esta pequena filial rural. É claro que havia uma razão para isso, e parece que a história de por que fui transferido já se espalhou amplamente dentro da filial. Os funcionários originais cochichavam às minhas costas ou me olhavam com suspeita. Apesar disso, tentei me envolver com eles no início, mas parecia que eles só queriam que eu saísse o mais rápido possível. Suas atitudes explícitas às vezes interferiam no trabalho. Depois de vários anos assim, agora me concentro apenas em não causar problemas. Sou tratado como se não existisse, na melhor das hipóteses, sou inofensivo, na pior das hipóteses, sou ignorado. Mas chegar a esse estado também exigiu muito esforço e humildade da minha parte, então, de certa forma, é um resultado satisfatório para mim. Então, um dia, uma nova gerente, uma transferência da matriz, se juntou à nossa filial. Ela era uma mulher inteligente, vestida elegantemente. Diferente de mim, sua transferência fazia parte de prepará-la para um futuro papel de liderança. Meu nome é Aline, estou ansiosa para trabalhar com você, ela se apresentou, exalando uma postura confiante. Inicialmente, ela parecia um pouco rígida, mas conforme se estabelecia, começava a mostrar mais do seu sorriso jovem e vibrante. No entanto, só porque ela havia chegado, isso não mudou meu trabalho de forma alguma. Mesmo sendo minha superior direta, havia pouca interação entre nós, dada minha posição marginal. Aline realizou reuniões individuais com todos os funcionários logo após sua chegada. Quando chegou minha vez, expliquei minha situação de trabalho como era. Ela franzia a testa e parecia querer dizer algo, mas não o fez, e a reunião terminou sem nenhuma mudança em minha situação. No final, meu trabalho e minha vida permaneceram inalterados. Passo meus dias fazendo um trabalho sem sentido e vou para casa quando é hora de sair. Em casa, só como e vou dormir. Minha vida diária não mudou nada desde antes. Com tão pouco trabalho para fazer, até passo meus intervalos de forma relaxada. Costumo terminar meu almoço rapidamente e depois dar uma volta pelo escritório para passar o tempo. Ultimamente, tenho notado Aline usando frequentemente o celular em lugares isolados. Sendo uma mulher jovem, pensei que ela poderia estar em contato com o namorado. No entanto, Aline sempre parecia preocupada durante esses momentos. Ela não pareceria mais feliz ou animada se estivesse falando com o namorado. Achei isso um pouco curioso, mas mesmo que tenha visto essa cena muitas vezes, achei que não era da minha conta. Não tinha prestado muita atenção nisso antes, mas ontem vi Aline novamente e ela parecia ainda mais preocupada do que o habitual. Sua expressão estava particularmente pálida. Enquanto observava, percebi de repente algo. Pensando bem, ela costumava sorrir tanto no início, mas ultimamente não a vejo sorrir de jeito nenhum. Preocupado com sua expressão extremamente pálida, estava prestes a sugerir que ela fosse para casa quando ouvi um gemido vindo de sua mesa. Naquele momento, Barbosa chegou e ambos, ele e eu, viramos nosso olhar para Aline. Na direção do nosso olhar, lá estava Aline, pálida como um fantasma e tremendo violentamente. Ela estava tremendo tão descontroladamente que o celular que segurava caiu no chão com um baque surdo.
Vendo Aline nesse estado, instintivamente corri até ela e perguntei: "O que há de errado? Você está bem?" Então, vi a tela do celular. Estava recebendo notificações em tempo real e a tela do chat estava cheia de mensagens agressivas, adesivos e emojis. Vendo a tela do chat, lembranças desagradáveis voltaram para mim, mas eu sabia que tinha que priorizar Aline agora. Empurrei essas memórias que ressurgiam para o lado e perguntei gentilmente a ela: "Posso dar uma olhada no seu celular?" Tremendo e chorando de medo, Aline assentiu e me entregou o celular. Apesar de estar em choque, ao olhar para as mensagens enviadas a Aline, vi um fluxo interminável de textos cheios de insultos cruéis, comentários depreciativos e conteúdo zombeteiro, todos expressos nos termos mais duros imagináveis. No final, as mensagens tomaram um rumo perturbador, claramente implicando em danos e pareciam extremamente perigosas. Embora as memórias do meu passado ameaçassem me dominar, fiz um esforço consciente para permanecer calmo e continuei a perguntar a Aline algumas coisas. "Você conhece essa pessoa?" Perguntei. Ela balançou a cabeça em resposta à minha pergunta. "Alguma ideia de quem poderia ser?" Continuei. Ela mordeu o lábio e respondeu: "Recebi comentários dessa pessoa em uma plataforma de mídia social diferente. Começou normalmente, mas gradualmente ficou mais extremo. Fiquei assustada e bloqueei e então isso aconteceu. Eles também espalharam mentiras sobre mim para meus amigos em fóruns. Estou com tanto medo que mal consigo dormir." Aline, aparentemente no seu limite, enterrou o rosto cansado em suas mãos. Ao vê-la assim, senti uma dor no coração como se estivesse olhando para o meu eu do passado. Ao mesmo tempo, decidi que não poderia deixá-la passar pelo que passei e resolvi ajudá-la. "Vamos lutar juntas", disse eu. Aline pareceu confusa com minhas palavras, mas eu estava confiante de que poderia ajudá-la. Entendia sua dor, tristeza, medo, raiva e desespero melhor do que ninguém. À medida que mais funcionários começaram a chegar, lançaram olhares curiosos para a dupla em comum de Aline e eu. Apesar de sentir o peso de seus olhares, sair não era uma opção para mim. Apesar de Aline parecer confusa, apontei para o computador pessoal dela e perguntei: "Você tem o histórico salvo?" Pode ter sido duro pressioná-la em seu estado atordoado, mas o tempo era essencial e não podíamos nos dar ao luxo de perder tempo. Dada a situação, sabia que tínhamos que abordar metodicamente o que precisava ser feito, então comecei a dar instruções a Aline. Apesar de ser deixado de lado no escritório agora, eu era uma vez um executivo bem-sucedido no escritório central, a um passo da sala de reuniões. Tendo estudado como liderar e motivar subordinados como gerente, sabia como fazer Aline agir apesar de seu estado de choque atual. Instruía a primeiro solicitar a exclusão como os administradores da plataforma. Nosso objetivo era chegar a um ponto em que pudéssemos identificar o responsável de acordo com os termos especificados no contrato de serviço. Em seguida, imprimimos todo o histórico e postagens das redes sociais e fóruns em que Aline havia sido assediada e compilamos informações como endereços de IP e e-mails. "Vamos à polícia juntos", sugeri. Nesse momento, Aline havia se acalmado um pouco e, embora parecesse intrigada com minha eficiência, ela concordou e me seguiu até a delegacia. Na delegacia, expliquei a situação e as medidas que havíamos tomado, e Aline apresentou as evidências aos policiais. Enfatizei à polícia, que parecia não entender a gravidade da situação, a rápida escalada das mensagens do assediador, o uso repetitivo de certas frases e a extensa coleta de informações de Aline, indicando uma alta probabilidade de assédio habitual e uma ameaça clara de violência física. Os policiais, chocados com a gravidade do nosso caso, até questionaram nosso relacionamento. Apesar dos rumores que poderiam surgir sobre uma jovem envolvida com um cara mais velho como eu, não pude deixar de negar isso em pânico, o que acabou divertindo tanto o policial quanto Aline. Considerando a situação atual, o culpado ainda não foi identificado.
Além disso, as chances de resolução parecem escassas, dado que estamos lidando com uma pequena delegacia local. Tudo o que podíamos fazer era executar as medidas possíveis no momento, mas eu sabia muito bem a importância dessas ações. Depois de sair da delegacia, apresentei a Aline a um advogado de confiança durante nosso retorno ao escritório. Era um passo necessário para estabelecer oficialmente o caso. Aline parecia intrigada com o meu envolvimento. Quem exatamente é você, Leniel? Por que está se esforçando tanto por mim? Ela perguntou. Era uma pergunta natural, dada nossa interação quase inexistente anteriormente. Embora meu conhecimento com Aline fosse breve, não encontrei nada duvidoso em seu caráter, nem parecia alguém que criaria inimigos. Por isso, achei terrivelmente injusto que seu futuro promissor fosse arruinado por indivíduos maldosos. Não queria que ela passasse pelas mesmas experiências que eu tive, mas incapaz de transmitir isso a Aline, desconversei de forma desajeitada e disse que apenas sabia algumas coisas. Eventualmente, o homem por trás do assédio e das ameaças a Aline foi detido. Ele era um completo estranho para ela, mas aparentemente a plataforma o notificou de que eles eram um bom par. Usando as informações de Aline nas redes sociais, ele começou a projetar obsessivamente sua imagem ideal sobre ela. O conteúdo que ele postava em fóruns, se retratando como um ex-namorado, me fez perceber agudamente os perigos de compartilhar informações pessoais online com estranhos. Após resolver o problema com Aline, retornei à minha rotina no escritório. No entanto, para minha surpresa, não fui o primeiro a chegar naquele dia. Quando cheguei ao escritório, Aline já estava em sua mesa, me cumprimentando com um sorriso radiante. Bom dia, disse ela. Inicialmente surpreso, eu também retornei o cumprimento com um sorriso ao ver o sorriso despreocupado dela, dizendo bom dia. Enquanto eu me preparava para sentar em minha mesa, Aline veio até mim e disse: Você poderia me dar um momento lá fora? Eu havia pensado que nossos caminhos não se cruzariam novamente depois de resolver o problema. Fiquei me perguntando o que estava acontecendo, mas segui o seu exemplo. Paramos em frente ao quadro de avisos usado para anúncios da empresa. Aline, com uma excitação infantil, revelou um aviso com empolgação. Me preparei para possíveis más notícias, olhando aprensivamente para o quadro de avisos, onde um anúncio temporário de pessoal estava postado. Meu nome, posição atual e transferência para o novo departamento da matriz estavam detalhados no centro do quadro. Aline explicou-me o novo departamento com um rosto radiante de alegria, como se quisesse dizer que a surpresa foi um grande sucesso. Esse novo departamento, ela explicou, foi estabelecido como uma divisão especializada dentro da empresa, indo além da segurança interna para se concentrar especificamente em questões como vazamentos de informações. Então, ela revelou seu segredo. Na verdade, sou sobrinha do presidente Itamar. Embora tenha sido contratada por meu próprio mérito, é inegável que minha situação influenciou muito o estabelecimento deste departamento. Ela compartilhou a história da criação do departamento e riu maliciosamente. Vendo minha surpresa, Aline parecia satisfeita. Então, ela compartilhou algo que o Sr. Itamar tinha lhe dito. É verdade que pedi sua ajuda, mas além disso, o Sr. Itamar há muito tempo desejava trazê-lo de volta ao escritório central. Apesar da dificuldade em reverter decisões em uma empresa tão grande, ele lamenta ter exacerbado as dificuldades de um funcionário valorizado. Como membro da família e alguém que você ajudou, eu sinceramente peço desculpas. Sinto muito. Com isso, Aline me pediu desculpas. De fato, um dia eu estava no caminho certo no escritório central, bem visto pelo Sr. Itamar. No entanto, em meio ao meu rápido progresso, ocorreu um incidente no bairro onde uma garota desapareceu. Claro, eu estava ciente das notícias, mas em grande parte ignorei isso como problema de outra pessoa. Naquela época, eu morava em uma casa nos subúrbios com minha esposa e 2 filhas. No entanto,
Praticamente só voltava para casa para dormir, então eu não sabia nada sobre o bairro ou as pessoas que moravam lá. Portanto, deveria ter sido um incidente que não tinha nada a ver comigo. Mas, algum tempo depois do desaparecimento, meu nome foi de alguma forma postado em um quadro de avisos popular como suspeito. Sem que eu percebesse, meu endereço, família, contas de redes sociais e local de trabalho foram todos expostos, e fui condenado como criminoso pelo público. Minha família e eu fomos assediados pela mídia e por espectadores a ponto de não conseguirmos nem voltar para casa. Fui suspenso do trabalho e tive que comparecer a inquéritos policiais por um tempo. Minha família e eu nos refugiamos na casa de meus sogros, longe, mas após algumas semanas, até meus sogros, que inicialmente nos receberam calorosamente, começaram a me olhar com suspeita. Sentindo desconforto, discuti com minha esposa sobre sair, mas ela e minhas filhas nem conseguiam me olhar nos olhos. Percebendo que não tinha mais lugar, silenciosamente arrumei minhas malas e me mudei para um hotel sozinho. Foi então que percebi verdadeiramente o quanto negligenciei meus laços familiares, focando apenas no trabalho. Mas era tarde demais. Desde então, tenho me escondido sozinho em hotéis baratos, como um verdadeiro criminoso. Eu continuava me perguntando quanto tempo essa vida duraria, constantemente caçado pelos piores pensamentos. Meses depois, o caso da garota foi resolvido repentinamente. O culpado era um estudante universitário de um estado distante. Ele a atraiu para sua casa através de uma manipulação astuta nas redes sociais e a manteve lá. Claro, nem a garota nem o estudante preso tinham qualquer conhecimento ou relação comigo. Quando vi a notícia do caso sendo resolvido, desabei e chorei no local. Embora aliviado pelo caso ter sido solucionado, não pude deixar de me perguntar qual era o sentido da minha vida até então. Sobrecarregado por várias emoções, chorei o dia todo. No dia seguinte, ainda em luto, recuperei minha vitalidade original e decidi agir. Corri para um escritório de advocacia que oferecia consultas gratuitas e compartilhei minha história. O advogado que conheci estava familiarizado com o meu caso e se tornou um forte aliado, prometendo garantir que eu recebesse justiça. A partir daí, tudo se moveu rapidamente. Conseguimos apoio público, pressionamos os provedores e administradores e rapidamente obtivemos informações sobre a parte maliciosa que espalhou minhas informações pessoais. Entramos com uma ação judicial e o homem que arruinou minha vida foi facilmente preso. Eu não reconheci o nome do culpado, mas quando mencionei para minha esposa, que havia acabado de voltar para casa, seu rosto ficou pálido. Acontece que o homem era colega de escola dela. Eles se reconectaram em uma reunião e estiveram em contato desde então, com minha esposa frequentemente compartilhando suas queixas e frustrações sobre mim com ele. Minha esposa insistiu que não havia traído, mas naquele momento isso não importava mais para mim. Meus sentimentos por ela tinham esfriado completamente. Claro, não era inteiramente culpa dela. O colapso de um casamento geralmente é devido às duas partes, e essa situação foi resultado da minha negligência com minha família. Percebi isso durante o tormento, e embora minha esposa insistisse que não era culpada até o final, eu não a culpava. E quanto às minhas filhas, que eu amava do meu jeito, elas também não se aproximavam muito de mim. Tendo passado tanto tempo com uma mãe que não gostava de mim, nossa separação foi rápida. Foi surpreendentemente abrupta para minha família, mas o caso havia sido resolvido ao final. Sentindo-me motivado pela resolução, decidi voltar ao trabalho e dar o meu melhor. No entanto, a vida não era tão simples. Ao retornar, fui transferido para uma pequena filial rural, uma clara demissão. Essa mudança de pessoal havia sido feita antes do verdadeiro culpado e da pessoa que espalhou minhas informações pessoais serem pegos, mas, para a empresa, era melhor prevenir do que remediar. Esperava-se que eu assumisse a responsabilidade por causar um alvoroço, tendo acabado de retornar, e diante desse decreto, até considerei desistir.
Mas, com julgamento ainda pendente praticamente nada mais para mim, aceitei a transferência e fui designado para filial, apesar de ser visto como uma presença indesejada. Continuei fazendo parte da empresa, eventualmente me tornando o homem que não trabalha. Embora estivesse relembrando as memórias amargas do passado, não pude deixar de sorrir com a história sobre o Sr. Itamar que me foi transmitida por Aline. De fato, tive minhas preocupações sobre o tratamento que recebi na época, no entanto, não fui demitido ou rebaixado, e ouvi dizer que foi porque o Sr. Itamar se opôs à transferência até o final. Considerando sua gentileza, olhando para trás, posso dizer agora que a vida no campo foi agradável. Ao ouvir minhas palavras, Aline timidamente mostrou um sorriso. Enquanto conversávamos, uma mulher se aproximou de nós e disse: "Com licença." Era Sabrina, do mesmo departamento, mas nunca tínhamos realmente conversado antes, e ela ficou um pouco afastada de nós, ouvindo nossa conversa. Sabrina se aproximou de nós com um rosto lacrimoso e pediu desculpas. "Acho que fui inicialmente antipática com você, e no entanto, você me ajudou de várias maneiras." Percebi que foi um mal-entendido, mas nunca disse nada. "Sinto muito mesmo." Descobri que não apenas Sabrina, mas também Barbosa, estavam lá e, espiando, ele se juntou com um pedido de desculpas. Bem, eu realmente não me importava, mas sinto muito por não poder ajudar. Sentindo-me envergonhado com os pedidos de desculpas deles, acabei fazendo uma piada. "O que é isso? É o dia de me pedir desculpas hoje?" Então, Aline, com um sorriso brilhante, sugeriu: "Deveríamos fazer disso um dia. Vamos convidar o Sr. Itamar também." Vendo-me fugir, todos nós caímos na gargalhada. Nunca pensei que veria um dia em que poderia rir assim novamente. É um segredo que me senti um pouco emocionado. Um mês após esse incidente, após uma festa de despedida surpreendentemente confortável na filial, me vi no escritório do presidente na matriz. O Sr. Itamar, tão vigoroso quanto sempre, estava lá, e senti um calor no coração ao revê-lo. Então, o Sr. Itamar explicou pessoalmente o significado e o propósito do meu novo departamento e as expectativas para ele após sua fundação. Nem todos têm uma vida como a sua, no entanto, continuará a haver casos em que pessoas inocentes como você e minha sobrinha sofrerão. É pretensioso para uma empresa que não pôde estar ao seu lado naquela época dizer isso, mas é justamente por causa do arrependimento daquela época que eu senti fortemente a necessidade de um departamento que pudesse proteger não apenas a empresa, mas também seus funcionários. Acredito que você, que entende minhas solicitações e o significado do departamento, é a pessoa certa para liderá-lo. "Estou contando com você", disse ele. Sentindo uma onda de determinação com suas palavras, respondi firmemente: "Sim", e assim retornei à matriz como chefe do novo departamento. Fui calorosamente recebido por aqueles que me conheciam antes. Recebi ofertas de cooperação de muitas pessoas, e os sentimentos de decepção e vazio que sentia quando parti pareciam finalmente desaparecer. Pensei que não tinha aliados, nem um lugar para pertencer, mas percebi que sempre havia pessoas que estavam ao meu lado. A vida é imprevisível. O que parecia tranquilo apenas um momento atrás pode de repente mergulhar na escuridão. Por outro lado, quando você pensa que tudo acabou, pode encontrar alegria em lugares inesperados e surpresas agradáveis esperando por você. Depois de passar por várias experiências, finalmente entendi o que é a vida. Assim como condições naturais severas podem criar paisagens bonitas, gostaria de pensar que minhas experiências adicionaram alguma profundidade a mim como pessoa. Agora, estou diante do novo departamento que se tornou meu lugar novamente. Batendo nas minhas bochechas com as duas mãos para me animar, eu digo em voz alta: "Está tudo bem", e entro no meu novo departamento, pronto para recomeçar. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos.
E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi apresentada como empregada pelo seu marido na frente de todos, porque ele ficou com vergonha dela, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.